desde 2015, há 11 anos, desde 2015, em Carapicuíba, que é a nossa matriz, no centro de Carapicuíba. Lá são atendidos em média de 60 a 100 colaboradores por dia para exames admissionais e admissionais periódicos. Nossa segunda unidade fica aqui dentro do Copa Shop. A gente está inaugurando a Agem Araçariguama. Temos também rede credenciada no Brasil inteiro, porque nós atendemos alguns clientes aí nível Brasil. Então, para exames médicos, tem essa facilidade. Além disso, nós vamos com toda a nossa equipe para atendimento company dentro das empresas. Então, empresas a partir de 20, 30 funcionários, a gente desloca todos os exames médicos, equipe de enfermagem até o local de trabalho. Também contamos com equipe multidisciplinar, técnicos de segurança, engenheiros, psicólogos, ergonomistas, além da equipe de médicos, médico de trabalho, enfermagem, para colocar todo o trabalho em ordem. E agora também na parte da INR, os psicólogos. Pode passar, por favor. Entre os serviços, tem toda a parte de medicina ocupacional, então, todos os atendimentos ocupacionais. Além disso, a gente também atende as consultas assistenciais. Ai, Carla, meu funcionário está apresentando muito atestado, eu não sei mais o que fazer, será que ele está doente? Será que ele está fazendo corpo mole? Então, a gente faz o rastreio desse histórico para poder apresentar para a empresa. Não, realmente o funcionário está passando por um problema de saúde, né? Tem um pouquinho de paciência. Ou não tem nada, não tem nenhum histórico. Toma a sua melhor decisão aí. Na parte de engenharia, nós fazemos todos os laudos, todos os programas de saúde e segurança, além de laudo do bombeiro, APCD, adequação de máquinas, NR12, treinamentos de todas as NRs também, e também instalações elétricas, entre outros laudos de engenharia. Como eu já passei os endereços, então pode passar. Aqui falei um pouquinho sobre os riscos psicossociais, né, como eu já comentei. O que vai ser olhado, o que vai ser avaliado é o ambiente de trabalho. Então, desassocia toda a vida pessoal. Os funcionários vão responder de forma anônima sobre perguntas sobre cunho profissional. Pode passar. O que mudou agora na norma, além dos riscos químicos, riscos biológicos de acidente ergonômico, entrou também o fator de risco psicossocial. Passa a ser avaliado a partir do dia 26 de maio. Pode passar. E como o Igor sempre defende, né, as pessoas com essa atualização da norma, parece que todo mundo esqueceu tudo que a ANR, para tudo que a ANR1 servia, passou a olhar só para os fatores psicossociais. Mas a ANR1 vai muito além disso. Então, a gente precisa mapear todos os riscos, tem que ver se a empresa está fazendo as APRs, as ordens de serviço, se as fichas de repetição estão sendo aplicadas, né, se os funcionários estão recebendo o EPI adequadamente, se os funcionários estão participando disso tudo. Então, a ANR1 não é à toa que ela é a 1, né? Ela é o pontapé. Então, é o mapeamento, é a foto da empresa para poder, a partir dali, criar uma cultura de saúde e segurança. Não fiquem olhando só para a atualização, olha para a ANR1 como um todo, tá? Pode passar. Na ANR1 também tem um plano de ação, onde entra aquela parte que eu falei. Não adianta, para o empresário, é só emitir o documento e colocar na cadeira. Tem que ser um documento rico, que esteja em constante andamento ali, colocando tudo em ação. Ah, mas eu não tenho verba para fazer esse treinamento. Ok, para quando a gente vai fazer? Vamos planejar isso para poder tirar do papel e ter uma empresa eficiente aí na parte de saúde e segurança. Pode passar? Como teve uma pergunta no final, a gente não trabalha sozinho, trabalha em conjunto também com a contabilidade e com outros departamentos jurídicos para poder garantir a segurança jurídica da empresa legal e também a saúde e segurança do trabalhador. Pode passar? Aqui tem alguns benefícios, né? Então, conformidade legal, né? Você emitiu o documento, você está dentro da lei. Diminui risco, acidente, diminui também absenteísmo. Você consegue, através de relatório socioambiental, ter alguns incentivos do governo e diminuir os custos operacionais, como o Igor comentou, do FAP e do RAT aqui também. Além disso, eu já falei, né, da diminuição do número de acidente, número de atestado, afastamento, tudo isso mapeando, fazendo o acompanhamento da saúde do trabalhador. Muita gente faz só admissional, né, Suzane? Nunca mais faz nenhum exame. Então, quando você tem todos os exames, lá na frente, se o funcionário apresenta, estou com uma doença no trabalho, você tem como comprovar que todo ano, periodicamente, ele fazia exame e não tinha nenhuma queixa, não tinha nada. Então, mesmo que vá para uma perícia, alguma outra coisa, você tem documentação, embasamento para poder a empresa se defender também. Pode passar. Bom, tem uma fotinha ali do carequinha, mas acho que ficou claro para todo mundo, né? Se alguém tiver também alguma dúvida, acho que nos próximos slides também tem a nossa, ali no Instagram, alguma coisa. Se tiverem dúvidas também, se precisar de diagnóstico da empresa de vocês, o que eu preciso fazer? Olha, eu só tenho um funcionário, mas eu sou dentista, o que eu faço? Pode entrar em contato que a gente vai passar aí o que precisa fazer
ano que vem, no outro, a empresa esteja em ascensão. Então não adianta nada eu tentar enfiar ali 38 normas, eu sei que ninguém vai sustentar. A gente quer realmente todo mundo trabalhe somente o que é necessário e essencial para o seu segmento, tá bom? Muito obrigada. Bom, aqui a minha material que eu trouxe, eu coloquei aqui para vocês já o ativo invisível que potencializa o valor da sua empresa, que é mais ou menos aquilo que eu estava falando, que hoje a sua empresa pode não valer nada, sua marca, e lá na frente ela pode ter um valor significativo. Pode trocar, por favor. Aí eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já investiu tempo, dinheiro e energia no próprio negócio? Levanta a mão, por favor. Quem tem um negócio já investiu tempo e dinheiro. Quem fez isso tem marca registrada? Quem levantou a mão? Tem? Então, mas você sabe que quem não tem pode perder a marca lá na frente. Eu ouvi tanto a Suzana quanto o Wagner, né? Tanto a Suzana quanto o Wagner dizer que não vale correr o risco lá na frente. Nós três nós estamos conectados na mesma frase, né? É melhor você investir agora para não correr o risco lá na frente. Pode escutar. Bom, aqui só falando quem sou eu sou empresário, sou formada em Direito, eu não sou advogada e atuo no Judiciário, eu atuo no extrajudicial. Eu tenho uma advogada no meu escritório que está aqui comigo, a doutora Ana Cristina, que ela atua no Judiciário. Então, se precisar alguma causa, mas a gente prefere atuar no extrajudicial, que é mais rápido. Eu sou especialista em propriedade intelectual, com foco em proteção estratégica dos intangíveis, e sou coautora de 2 livros, sendo eles O Sucesso é Delas e Elas no Direito, e eu trouxe os 2 e vou sortear no fim aqui do nosso evento, um para cada um. O Sucesso é Dela fala de 98, quando eu fiz uma transição de carreira, e até onde eu cheguei hoje, e Elas no Direito fala da importância da propriedade intelectual nos negócios. Eu sou sócia da CIS Interpartners, como já falei, liderando, tenho 27 anos, pode passar, porque eu já falei. Já falei lá atrás, né? Então, de novo, por que falar sobre propriedade intelectual, esse tema tão chato, que, tenho certeza, eu tenho mesmo que falar sobre isso, eu tenho que registrar minha marca, posso deixar para mais tarde? Não. Hoje, 85% do valor das empresas líderes está em ativos intangíveis. Então, hoje, como eu falei, a marca Apple vale mais do que qualquer venda de celular que eles têm. Essa semana que passou, eu publiquei ontem no meu LinkedIn, depois quem tiver interesse, a Patrícia Silveira, eu publiquei ontem no meu LinkedIn uma matéria que eu falo que a Zara, no mundo da moda, passou a Nike. Então a Zara é a primeira marca mais valiosa no mundo da moda do que a Nike. E ela passou não só porque ela vende roupas, mas porque ela se posicionou no mercado e conseguiu atingir esse patamar. Sem proteção, você pode perder sua ideia, você pode perder tanto aqui no começo quanto lá na frente, de novo, né? Vamos no investimento. E propriedade intelectual é igual a valor, segurança e futuro. Pode passar. Bom, aqui eu vou falar bem rápido, apesar de todo mundo dizer que eu me perco aqui, não paro de falar quando eu estou falando nas palestras, mas eu vou falar bem rapidamente e depois, se vocês tiverem dúvidas, eu vou deixar meu Instagram aqui, vocês podem me contactar, sou eu mesmo que respondo, podem fazer a pergunta que quiser. Então, marca, ela identifica produtos ou serviços, valoriza o seu negócio, a marca tem duração de 10 anos, renováveis indefinidamente. Então, ela não tem um prazo de vigência que pode acabar conforme o Estado determinou. Então, se você ficar renovando ela, se você renová-la de 10 em 10 anos, ela pode ser sua para o resto da vida, da sua família, de quem quiser. Existem 3 tipos de forma, que são os mais comuns, que são a nominativa, a mista e a figurativa. A nominativa é só o nome, a mista é o loginho mais o nome, como a gente tem ali, ó, da CA da Suzana. E a figurativa é apenas uma figura, tá? Então, quando você tem uma marca, você pode ter ela de 3 formas. Você pode ter só uma identificação, que mostra que aquele é você, pode ter uma figura mais o nome e só o nome. A marca mais forte é, claro, a nominativa. Então, depois a gente vem para as patentes. Todo mundo diz assim, eu queria fazer minha marca, ou eu queria patentear a minha marca, ou você trabalha com marcas e patentes? Porque é como se essa palavra ela fosse perdas e danos, né? Como se ela fosse uma palavra só. Então, marca é uma coisa, patente é outra, por isso que eu trago esse slide. Patente, ela protege o diferencial tecnológico de uma empresa, que pode também ser o seu maior ativo. Então, é uma invenção. Então, ela protege invenções ou modelos de atividade, como exemplo de invenção eu trago o celular, mas pode ser sistemas, pode ser um método. E modelo de atividade, eu falo da caneta BIC, porque
Porque a caneta Bic, ela é uma caneta. Uma caneta pode ser qualquer caneta. Só que a Bic, ela é chanfrada e ela tem esse diferencial de não colar na mesa. Então, ela pode ser uma patente de modelo de utilidade, porque lá atrás alguém já fez uma diversão, tá? Então, você pode ter um produto que ele pode ter uma outra utilidade. Então, isso é um modelo de utilidade. A duração de uma patente é diferente da marca, não é indefinidamente. Ela dura 20 anos na invenção e 15 anos para modelo de utilidade. Então, o Estado te dá essa concessão de você poder utilizar um produto ou um serviço que seja uma patente, um método, um sistema, durante determinado tempo. Depois isso cai no domínio público e aí você não tem mais direito sobre aquilo, qualquer terceiro pode produzir e comercializar. O desenho industrial é um instituto muito importante, muito interessante, porque ele protege o design visual dos produtos. Então, se você tem uma embalagem, você pode proteger como desenho industrial. O desenho industrial, ele tem proteção de 25 anos. E o software nada mais é que um programa de computador com um conjunto organizado de instruções que também é protegido. Então, vejam vocês, dentro de um negócio, você tem diversos ativos e todos esses ativos podem valer mais do que o seu negócio. Né? Então, você tem a marca, você pode licenciar, você pode franquear, você pode avaliar a sua marca e colocar ela no capital social de uma empresa. Então, o desenho industrial, a mesma coisa, você pode também negociá-lo, a patente também você pode ceder, você pode vender, você pode negociar, e o software é a mesma coisa. Então, eu mostro aqui que cada um é uma palavrinha e cada um é protegido de uma forma. Pode passar. Quando eu falei para vocês, a gente fala propriedade intelectual, mas a propriedade intelectual é dividida em duas formas. Isso que eu falei antes é propriedade industrial. Todos esses registros que eu falei, marcas, patentes, desenho industrial, software, eles são todos registrados no INPI, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Os direitos autorais, eles estão dentro da propriedade intelectual. Então, o que ele protege? Ele protege livros, posts, e-books, cursos, mais um bem intangível que você pode ter dentro da sua empresa. Então, dentro do seu negócio, você pode fazer cursos e você nem sabe que isso pode ser protegido. Nomes de cursos pode ser protegido por marca. Então, a gente tem também esse campo dentro da propriedade intelectual. Então, a propriedade industrial mais os direitos autorais, eles formam a propriedade intelectual. Tá? Pode passar. Por que é importante registrar sua marca? Tudo aquilo que eu já falei lá no começo também. Proteção de qualquer uso indevido ou disputa com terceiros. Então, se você tem um registro, você impede que terceiros tenham a sua marca. Você tem exclusividade por aquele sinal. A garantia de exclusividade de uso, de novo, pedindo um terceiro. Credibilidade com seus clientes e parceiros, que é mais ou menos o que a Suzana falou, né? Que quando você tem tudo registrado, tudo direitinho na contabilidade, você tem a credibilidade. Então, vai de encontro também. E a criação de uma base sólida para futuras extensões, como franquia, licenciamento. Então, aquilo que eu falei, registrar sua marca não é uma mera formalidade. Ela é um investimento estratégico para o futuro dos seus negócios. Eu vou passar por esse caso bem rapidinho, que eu acho que é muito interessante. Eu tenho uma cliente que ela me ligou um dia e disse assim, eu recebi uma ligação, ela ligou desesperada, dizendo que ela tinha recebido uma ligação de um escritório, que se dizia escritório de propriedade intelectual, dizendo, ou você faz a sua marca comigo, que era a marca dela, era o nome dela, é uma clínica de odontologia, ou você faz sua marca comigo, ou eu tenho uma pessoa aqui comigo que quer fazer a sua marca. Bom, isso pra mim, claramente, quando ela fez essa ligação pra mim, isso já mostra que é uma fraude, né? Porque eu não vou, estou recebendo cliente no meu escritório, vou procurar um terceiro que não tenha marca para registrar. Mas, de qualquer forma, a pessoa tem muito disso na nossa área, e ela ficou desesperada, e ela achou que ia perder a marca dela. E eu conto esse caso por quê? Porque eu fiz toda a busca, fiz todo o levantamento, vi que estava livre, a gente registrou e esqueceu esse escritório. Então, tome cuidado, porque tem escritórios que ligam dizendo, porque sua marca vai ser registrada por outra pessoa, e não necessariamente é isso, tá? Pode passar. Então, para resumir assim, só é dono da marca quem registra primeiro. O registro te dá o direito legal de usar e de pedir terceiros que usem a sua marca. Pode passar? Aqui, eu vou sortear o livro, só quero botar lá em cima, lá na frente, ele caiu para baixo, mas isso fala aqui da minha trajetória, que em 98 eu ia ser cientista da computação, e aí eu conheci a propriedade intelectual, me apaixonei por ela, virei sócia do meu escritório, conta tudo aqui um pouco da minha história, mas no meu Instagram também tem tudo isso contado, não vou perder muito tempo aqui, porque a gente ainda quer ouvir todo mundo e também quero ver perguntas da plateia. Pode passar? Então, ativos intangíveis como patrimônio. Sua marca, sua ideia, seu
de renda recorrente. Tudo isso pode ser protegido, tá? Então a propriedade intelectual gera valor concreto e mensurável, que pode ser vendida, licenciada, usada ou até mesmo como garantia. E aqui eu coloquei um exemplo, que são as franquias. Você pode licenciar sua marca e receber os royalties, você pode avaliá-la e vender, como a nossa aplicada, né? A Carla falou, inclusive nós temos um caso aqui, de exemplo, que uma pessoa lá procurou e queria comprar a marca dela, e fazer também collabs, se juntar a outras empresas. Então é muito importante ter o registro da marca. Pode passar. Aqui tem um pequeno checklist que eu fiz, que é, as perguntas são diferentes daquelas que foram feitas aqui na plateia. Minha marca está registrada? Tenho proteção para os meus cursos, livros, textos, etc? Seu diferencial tem base jurídica? Tenho inventário dos meus ativos? Então, isso é um checklist simples para que você possa verificar se você consegue, se os seus ativos estão protegidos, né? Se você consegue chegar a uma conclusão de uma proteção. Pode passar. Então, proteger sua ideia é proteger o seu futuro, proteger o futuro do seu negócio, o seu futuro também. Então, registre cedo, monitore a concorrência, que é aquilo que a gente falou também, porque os concorrentes estão ali só de olho querendo usar o seu sinal. E consulte sempre um especialista. Essa frase eu acho ela muito engraçada porque parece aquela de carro, procure um advogado, né? E você cola assim atrás do carro. Pode passar. Aqui tem a minha rede social, nesse link, nesse QR Code. Além dos 2 livros que eu vou sortear, quem tiver interesse pode me mandar uma mensagem no direct e colocar a marca registrada, e a gente vai fazer uma busca e uma consultoria rápida para verificar se a sua marca está de acordo ou não, ou se ela está registrada. Mesmo quem tiver o registro, pode me mandar, que eu posso verificar se está na classe certa, não está, e a gente vai fazer isso gratuitamente, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, e pensem com carinho que é um investimento, que pode ser um investimento que a pessoa acha caro hoje, mas vai ser mais caro lá no futuro você ser notificado sobre o processo, ou mesmo criar tudo que você criou com tanto carinho, com tanta dedicação, e perder lá na frente. Tá? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Quer fazer uma pergunta? Qual é o custo hoje, hoje, uma empresa fazer o que você está orientando? Então, é de aproximadamente R$6.000 para você ter a sua marca registrada. E diluído em isso para pessoa jurídica, tá? Não, te garante nacionalmente. As marcas elas podem ser estendidas e registradas em outros países, mas daí você precisa registrar em cada país. Ou, se for em vários países, existe um tratado que é o Protocolo de Madrid, que você paga uma taxa e depois valida em cada país. Mas tanto a marca quanto a patente, qualquer dessas proteções são só no território nacional, no Brasil. Tá? Mas esse valor que eu falei é para uma pessoa jurídica que não tem esses descontos para microempresa e pessoa física, porque a gente fica um pouquinho mais barato. Tá? Mas assim, em média. Como? 2 anos, né? Sabe? Isso, não é um custo assim absurdo. O ano passado eu participei da Expo Empreendedores, você palestrante lá também, e eu estava conversando com uma pessoa que vendia joias, e eu falei, nossa, essas suas joias são muito autorais, você sabia que você pode ter a proteção das joias como direito autoral? Ele falou, eu até gostaria, mas me falaram que custa R$50.000 fazer isso. Eu falei, oi? Eu falei, não, vamos conversar, né? Porque não custa isso. Então, às vezes a gente acha que uma coisa custa muito caro e a gente não tem essa informação, não tem noção e não faz por falta de informação mesmo. Mas era isso. É para cada um. Para nominativa, eu falei nominativa, mista e figurativa. Então é assim, a gente faz as buscas, a gente gera um relatório que é feito por nós mesmas, e esse relatório a gente indica para você o que é melhor. Então, se você é uma grande empresa, é claro que eu vou te oferecer a nominativa e a mista. Se eu encontrar, por exemplo, uma marca que seja parecida, eu posso te oferecer a mista, posso dizer, não registra na nominativa, porque ela é um pouquinho parecida, pode dar algum problema, então eu sugiro que você negocie a mista. Então a gente sempre prefere registrar a nominativa, que é o melhor, que é a mais forte, mas a gente também consegue dizer para você, deposita só essa aqui, ou deposita as duas. Mas para cada uma tem que ser um
um registro. No mundo, já existem países que têm registros de nominativa e listas juntas e de classes também, de multiclasses. Como o Brasil ainda a gente não chegou lá, estamos lutando para que tenhamos esses registros, que é, por exemplo, eu posso ter uma marca numa classe de produto e comercializar esse produto. Eu fabrico e comercializo. Então, são duas classes diferentes. Então, se eu tiver que fazer o registro, eu vou ter que fazer na classe de produção, que é a classe de produtos, e na classe de comércio, que é a classe de serviço. Então, são dois registros. Então, assim, a gente está lutando para que a gente tenha a multiclasses, que aí você consegue fazer um registro nas duas classes. Então, você vai ter um custo um pouco menor. Mas mesmo assim, dependendo do que você quer no futuro do seu negócio, vale às vezes investir nas duas classes. Porque alguém pode fazer uma marca parecida com a sua numa classe afim. Né? Então, eu acho que compensa. É isso que eu falei. Não é um valor assim, absurdamente caro pela proteção que você vai ter lá na frente. Você ia fazer mais? Você ia falar? Não, você. Respondeu minha dúvida. Tá bom. Tem mais alguma pergunta? Então, eu aconselho sempre a pessoa registrar uma pessoa jurídica, porque ela vai ter mais força. E aí a sua pessoa jurídica vai valer mais lá na frente, né? Como a gente estava falando, vai estar tudo certinho para registrar. Agora, vamos imaginar que você criou uma marca, que é a marca, e você ainda não abriu sua empresa e vai demorar. Então não tem problema, a gente pode depositar na pessoa física e depois a gente transfere para a jurídica. Ou você é coach, palestrante, e não quer abrir uma empresa, só quer fazer coisas assim que você vai emitir nota, você só quer dar palestras, né? Às vezes dar uma mentoria, você pode fazer em pessoa física. Não tem problema. E a pessoa física tem um desconto. Tá? Mas eu aconselho sempre registrar na pessoa jurídica se você vai seguir com o negócio. Aí no final a gente vai sortear os livros. Do que nós conversamos aqui, né? Isso da estratégia do DPE, proteger o futuro da empresa, quando eu falo de regularização dos empregados, pode passar. O custo real da CLT, que eu mencionei para vocês, os dois tipos de empresa, né? Tanto o lucro real, o lucro presumido ou o simples nacional. Então, agora essa questão dos processos trabalhistas, né? A judicialização dá processo sim, mais de 57% do aumento dos processos trabalhistas, e a empresa realmente perde quando pensa que está economizando neste cenário, mas na verdade está tomando um revés muito grande. Pode passar. Isso, a regularização protege o taxa valuation, que eu expliquei para vocês anteriormente, né? Que é onde você paga no transcorrer do contrato. Pode passar. A armadilha é a mistura do produto híbrido. Os riscos, na verdade, multas de até 10 salários mínimos. Exatamente. Ter o PJ e o CLT fazendo o mesmo papel. Esse é um risco muito grande que muitas empresas se aventuram se pensa que está economizando neste cenário. Pode passar? Produtividade, eficiência, atenção na retenção dos talentos, né, segurança, respeito, tudo isso daí está dentro de um empregado registrado, onde você retém o talento, consegue cuidar da sua empresa e trazendo força, né? As pessoas também sendo impulsionadas para trabalhar de uma forma feliz, né? Porque são seres humanos também, né? Pode passar? A conclusão, construindo um estudo corporativo, auditoria preventiva trabalhista, programa de integridade e compliance e canais de denúncia e treinamento. Pode passar. Alguém tem alguma pergunta? Isso. Quando a pessoa tem, quando a empresa tem um trabalhador e pede para ele fazer um CNPJ que chama PJ. Mas a pessoa. Isso. Aí é fraude, né? Que a pessoa tem horário para entrar, para sair, horário de intervalo para almoço, tem um chefe hierárquico, e aí é fraude e dá um reverso aí no tribunal do trabalho, com certeza. É um risco muito grande quem faz isso. Então, o ideal é contratar um empregado, fazer os exames periódicos, admissionais, registrar a empresa, tudo direitinho, tudo conforme tem que ser.
Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui nessa noite. Eu sou Luciene Cavalcante, sou consultora do SEBRAE, da Regional de Osasco. A Regional de Osasco, ela atende 14 municípios, entre eles Cotia. E para nós é um imenso prazer poder participar nessa noite desse coquetel de negócio e contribuir um pouquinho com o nosso trabalho, né? O SEBRAE, para quem não sabe, é uma instituição sem fins lucrativos, onde a nossa missão é fomentar o empreendedorismo dos micro e pequenos empresários, ou seja, os empresários que faturam de 81 mil até 4 milhões e 800. Então esse é o nosso papel, né? E fomentar esses empresários. Então quem ainda não procurou o SEBRAE, procure. Aqui em Cotia nós temos um posto do SEBRAE aqui. O SEBRAE ele vai desde curso, mentoria, consultorias, palestras, encontros e várias outras coisas que nós podemos ajudar aos empresários. Conte sempre conosco. Muito bem, seja bem-vinda. Bom, vamos lá. Luciene. Luciene, se você tivesse que desligar alguém hoje da sua equipe, quem causaria o menor impacto para o negócio e por quê? E ainda, o que está sendo feito hoje para desenvolver as pessoas e mudar essa realidade? Então, quando um empresário ele sabe exatamente quem ele vai demitir, eu vejo que o grande problema não está no colaborador, e sim na liderança, porque o colaborador ele não vem para a empresa para performar mal, ele vem para crescer. E se ele não tiver esse acompanhamento, essa oportunidade, então gera isso, né? E precisa ver o que a empresa oferece, o que a empresa está no seu plano de trabalho oferecendo aos seus funcionários, né? Então é muito fácil quando você se vê numa situação de um empresário que ele sabe qual o melhor funcionário a desligar. É mais fácil verificar o que está faltando no seu RH para poder oferecer uma condição melhor para aqueles funcionários e desenvolver, proporcionar um crescimento a eles. Ao analisar os melhores dias ou períodos de resultado da sua operação, você consegue identificar padrões ou combinações de pessoas que se destacam acima da média? E além disso, esses padrões ou combinações estão sendo posicionados nos momentos mais importantes, tornando-se referência para o restante do time e do negócio? Na verdade, toda empresa ela tem os padrões invisíveis, ela tem as suas estratégias para conseguir o sucesso, as suas combinações, as suas pessoas. Toda empresa tem internamente. A pergunta é: esse modelo, esse padrão, esses resultados, eles estão sendo replicados? Por quê? O empresário que ele consegue ter sucesso, ele registra, ele replica, ele transforma essas boas práticas em processo para poder realmente ele ter os melhores funcionários como referência, se posicionar como referência. Para isso, ele precisa realmente ter um processo, porque geralmente as empresas costumam falar: o funcionário não está capacitado, ele não aprendeu, ele não sabe. Aí eu deixo uma reflexão: você proporcionou? Você tem processo? Para a gente refletir. Essa terceira pergunta aqui vem acontecendo cada vez mais, né, aqui no nosso país, nos nossos negócios. Em um mercado cada vez mais competitivo, o que realmente faz um profissional aceitar uma proposta com apenas 10% a mais de salário para sair da empresa? E como as lideranças podem fortalecer esse vínculo no dia a dia para evitar esse tipo de saída do funcionário? Então, a saída dos funcionários da empresa, elas são motivadas por 3 pilares, na minha visão. E normalmente é falta de liderança. Volto de novo na liderança. Por quê? O funcionário, o colaborador, ele precisa saber onde ele quer chegar. Para isso, ele precisa chegar na empresa e ter um caminho claro. O funcionário precisa se sentir bem, precisa ter um ambiente agradável, para ele ter um senso de pertencimento. Você precisa proporcionar isso à sua equipe. E você precisa ser uma liderança próxima. Quem desenvolve ele? Porque o salário, ele não detém talento.
Os 10% é só uma justificativa racional, mas a decisão emocional o funcionário já tomou. Porque ele prefere estar num ambiente melhor, num lugar que ele tenha oportunidades, que ele tenha algum benefício. Então, o salário em si, ele só segura o empregado por um determinado período, diferente do propósito. Quando se tem um propósito, o colaborador fica engajado. Então, jamais ele vai aceitar uma proposta, seja ela qual for. Então, é mais fácil a gente verificar o seguinte: o que leva o funcionário a ir embora? O empresário precisa se perguntar isso e pode observar. Se você não tem esses 3 quesitos, se você não tem um ambiente saudável, se o funcionário não sabe onde vai chegar, e você não tem uma liderança próxima, uma liderança flexível, uma liderança empática, uma liderança que acompanhe o dia a dia, aí eu pergunto: você está formando pessoas ou você está buscando só resultados? Porque os grandes empresários, volto a falar, eles formam pessoas. As grandes empresas, elas formam pessoas. O resultado é consequência. Quando foi a última vez que alguém da sua equipe buscou reconhecimento por um resultado alcançado e não pelo dinheiro, né? De como você estava falando, mas pelo orgulho do trabalho? O que isso revela sobre a cultura de uma empresa? Então, você recebeu um funcionário para ele vir ter um reconhecimento por algo que ele fez. É sinal que a cultura da tua empresa está muito boa. Que ela tem processo, que ela tem acolhimento, que ela tem normas, que ela protege seu funcionário. Porque ali é onde o funcionário fica a maior parte do tempo. É a segunda casa dele, é a segunda família. E é muito bom você saber onde você está indo. Ah, mas eu sou pequeno. Mas se você ninguém nasceu. Você tem que se organizar enquanto é pequeno, porque senão você cresce desordenado, é pior. E quando você pensa em crescer, você tem que pensar em gestão de todos os pilares. Gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de marketing. Então são pilares fundamentais, porque o recurso humano, as pessoas, é quem faz o desenvolvimento da sua empresa. Você tem que ser o gestor, o gerador das ideias. Mais uma vez a gente vê que tem que fazer agora para se estruturar, estar estruturado lá no futuro, né? Exatamente, você investe para poder colher lá na frente. Primeiro você investe, para depois você ter um retorno. A última pergunta aqui é: se uma pessoa-chave da empresa saísse hoje, quem estaria preparado para assumir imediatamente o cargo dela sem prejudicar os resultados daquela empresa? E quando sua empresa está preparada para lidar com essa situação sem comprometer a operação? E por fim, qual a importância de você priorizar a sucessão e o desenvolvimento interno, tanto de líderes quanto da equipe como um todo? É bem complicado isso, porque às vezes você tem um funcionário só ele faz aquilo e não tem outro que sabe fazer, né? Exatamente essa pergunta aqui, né? Então, isso acontece muito, principalmente nas empresas pequenas ou familiares. Departamentos pequenos, só uma pessoa sabe fazer. Então, a empresa, ela não tem um talento, ela tem uma dependência. Você está correndo risco absurdo a curto prazo. Não é a longo, é a curto e a médio prazo. Por quê? O empresário, para ele realmente se desenvolver, ele precisa estar pelo menos em 3 estágios. Um funcionário de desenvolvimento, um funcionário começando e um funcionário capacitado. E o principal, ter processo. Ah, mas eu só tenho um funcionário. Então faça processo. Desenhe processo. É difícil? É. Não é fácil desenhar processo. Eu sou especialista em desenhar processo. É horrível. Você fazer é muito fácil. Quando você vai colocar no papel para poder dar certo, uma vírgula, dá tudo errado. Mas quando você faz um processo e você coloca na tua empresa uma regra que todo ano, todo mês, a cada 6 meses, ou numa mudança de legislação, depende muito da segmentação, eu vou mudar o processo, eu requisito ele e altero ele. Quando você faz isso, você nunca vai estar na mão de uma ou de 2 pessoas. Ah, eu tenho 2 pessoas chaves. Não, você tem um problema. Você tem aí o que você demorou anos para construir, você está no risco de perder num só dia. Porque você tem uma
substituível, é aquela que garante que o processo vai sair. Então, isso, o empresário precisa estar de olho. E nós vemos no dia a dia que pequenos empresários estão refém disso, estão nessa dependência. Então, busque, tem alternativa, desenhe os processos, mapeie, tenha tudo documentado. Ah, mas eu não tenho tempo. Às vezes você não quer contratar uma pessoa, ou uma empresa, uma consultoria para fazer aquilo, e depois você perde funcionário e você perde o negócio. Porque às vezes uma venda, ou uma entrega que você não fez, uma nota que você deixou de pagar, um carro que você não recolheu de prazo, vai falir sua empresa. E o que os empresários estão fazendo para isso? É para cada um refletir. O que você está fazendo com o seu grupo de empregados? Você está treinando? Você está capacitando? Você está organizando a sua empresa? Você conseguiu responder? Não, respondeu. Era bastante coisa. Bastante coisa. Mas respondeu. Eu já quero fazer uma pergunta. Depois desses 3 tapas na cara que eu tomei aqui, como que o Sebrae pode ajudar nós, empresários, a colocar em ordem esses processos, começar do zero, recomeçar, vamos dizer assim? O Sebrae, ele atua junto ao empresário desde mapear o processo dentro da sua empresa através de consultoria e um consultor especializado. Nós temos nosso corpo de consultor que atua nas consultorias e temos nossos credenciados, porque é muitos empresários. Então a gente consegue fazer um diagnóstico da tua empresa, verificar como que está cada estágio, como que está a gestão, como que está o processo, como que está a sua empresa, faz uma fotografia dela, dali a gente monta um ponto de consultorias para vocês, para aquele empresário, de acordo com ele, personalizado, e a gente aponta, olha, é necessário isso, isso e isso. E daí o empresário consegue colocar sua casa em ordem. Cara, estou na missão aqui de fazer algumas perguntas para você, que também vai mexer muito com os empresários. Mais ainda, é sobre a norma regulamentadora número 1, que sempre existiu há muito tempo, sempre não, já existe há muitos anos, e no ano passado teve uma alteração e que está em vigor. Né? E a pergunta é: quais são hoje as principais obrigações do empregador em saúde e segurança do trabalho que, se negligenciadas, geram ações trabalhistas? São inúmeras, mas principalmente falta de exame médico, adicional periódico, falta da ficha de EPIs, devidamente preenchida, com CA, data assinada pelo funcionário e também com a periodicidade de entrega. Esse documento que é uma folhinha, um papelzinho, coisa mais simples, é um documento importantíssimo e que pode levar tudo a perder na ação trabalhista, por exemplo. Todo mundo sabe o que é EPI, é uma das coisas que os empresários geralmente ou não usam, não compram, ou compram e o empregado não usa. Então, onde eu atendi um empresário, ele está respondendo uma ação trabalhista de quase 300 mil, onde ele foi pedir orientação porque o empregado reclamou que nunca teve EPI. E ele é uma indústria. E eu perguntei para ele, mas ele tinha EPI? Aí ele me mostrou, olha, está aqui os vídeos dele trabalhando e eu tenho todos os comprovantes assinados por ele, que eu entreguei. Porque eu tenho um técnico que me acompanha e ele orienta a minha empresa. Você acha que eu vou perder a ação? O advogado acha que não, eu também acho que não. Porque tem isso, gente. A empresa dá o EPI e o empregado acha que aquilo incomoda e não usa. Só por isso, o próprio empregado também. Mas o empregador, ele, além de entregar, ele precisa treinar e orientar, de acordo com a NR6. Então, a ficha de EPI é uma evidência, as imagens também. O treinamento fortalece ainda mais. Então, existe o treinamento de NR6, que é para utilização e conservação do EPI, que é uma garantia a mais de que você orientou. Além disso, os DDS, as advertências por deixar de utilizar e tudo mais. Certo. De que forma a atualização da NR1 impacta a rotina das empresas na prática? Bom, como você citou, a NR1 já existe há bastante tempo e o que mudou de ontem para cá, está bem fresquinha essa alteração, é que além dos riscos químicos, físicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos, passa a ser monitorado no ambiente de trabalho também se existem fatores psicossociais. O que mudou? E não vai ser investigado a vida pessoal de nenhum funcionário. Se ele tem depressão, se está passando por algum problema
psiquiátrico e assim por diante. O que vai ser avaliado é o ambiente de trabalho. Então, o que mudou é que saiu lá somente da NR17, porque esse risco já era mapeado lá, e agora passa a ser explícito dentro do PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Vai ser mapeado. Se houver alguma orientação, será gerado um cronograma de ações, e aí a gente vai trabalhar em cima dos EPIs brincados, para mitigar esses riscos. Pegando gancho, como que eu vou administrar os que estão home office? Então, existem algumas metodologias para ser avaliada, mas, por exemplo, a pessoa que está home office, geralmente ela pode ter uma queixa do líder, não sei, porque vai ser avaliada por departamento. São vendedores, então você tem lá uma equipe de vendedores que trabalham no home office. Eles vão responder de forma anônima, mas a foto do resultado daquele laudo vai refletir o departamento, entendeu? Então, se tem alguma queixa, até porque todas as perguntas do questionário são de cunho estritamente profissional. Porque o funcionário está home office, ele está lá na casa dele, então você não está vendo o que está acontecendo, exatamente, que é isso que você falou no começo. Não vai ser analisada a vida pessoal da pessoa, só que ele está alguns dias trabalhando na casa dele, indo lá como se estivesse no escritório, mas junto com a vida pessoal. Então, mas todas as perguntas são direcionadas para o profissional. No seu ambiente de trabalho, a sua chefia imediata, todas as perguntas são direcionadas para o pessoal. Como se estivesse no ambiente. O foco na vida profissional dele. Isso. Líder no texto do trabalho, né? Não exatamente Na pressão, nas cobranças. o ambiente físico influenciando o ambiente de saúde, o ambiente se comporta, ele não vai ser. Eu mesmo não me adapto também trabalhando 100% home office. Eu sou a pessoa que trabalha de pijama, sabe? Também tocar de roupa. Então, sair para trabalhar me faz muito bem. Bastante gente assim, né? Pode dar uma pergunta? Segurando. E se no levantamento dos fatores, dos pontos que foram levantados, for que a pessoa trabalha home office e se sente sozinha? O que a empresa pode fazer para... Porque assim, é um problema ocupacional, a solidão, a pessoa trabalha sozinha, você mesmo não aguenta ficar em casa. O que a empresa pode proporcionar para esse funcionário? Híbrido, presencial. E assim, na Que é um verdade, seja problema da empresa, né? se a pessoa não se adapta ao trabalho, a empresa só tem essa modalidade, não tem nem escritório físico. Tem um jeito só de... A empresa internacional que trabalha com TI, por exemplo, não tem como ir uma vez por semana lá no outro país lá. Não tem outro jeito. Nesse Porque caso, aí tem que assim, é uma dar questão que a empresa tem que gerenciar também, que é um risco econômico cognitivo que ela tem que tomar uma atitude. Se for um ponto significativo, ela vai ter que fazer alguma coisa sobre, né? De repente, por exemplo, utilizar um coworking, onde a pessoa não vai estar mais sozinha, ela pode ir para um coworking, até porque eu conheço pessoas que trabalham no home office, por exemplo, seu irmão, e quando está realizando cheio de ficar em casa, vai para o coworking. Tem que dar um Você jeito. vai ter boa também, gente. Pois é, o nosso também. Muitas empresas ainda tratam saúde e segurança como custo. Como transformar isso em estratégia para reduzir passivos trabalhistas e até gerar valor para o negócio? Bom, com certeza. Parece que os nossos serviços aqui sempre são identificados como custo para a empresa, né? Tem diversas estratégias que podem ser utilizadas. Por exemplo, uma empresa com todos os programas em dia, PGR, PCMSO e PCASH, consegue prestar serviços em grandes empresas como Mercado Livre, Amazon. Você vai prestar serviço numa empresa dessa, ninguém entra sem um atestado ocupacional, ninguém entra sem apresentar um PGR e assim por diante. Além disso, agrega valor perante o funcionário. Por exemplo, a Suzana citou aqui sobre a importância de fazer o registro do funcionário adequadamente conforme a CLT. Então, quando o funcionário está registrado, recebe o EPI, faz os exames médicos, recebe os treinamentos das normas e aí recebe todos os processos escritos e desenhados, ele se sente valorizado e ele sabe que está trabalhando numa empresa séria, correta. Além disso, tem evita multas, os documentos protegem a empresa diante de ações trabalhistas e de qualquer outro problema que pode ter, fiscalizações em geral. Certo. Até mesmo de
faz um investimento na economia, né? Com certeza. Você investe agora, porque senão a gente vai gastar lá. Na verdade, não. Nosso objetivo sempre foi trabalhar na preventiva. Na verdade, todo falar que ele investe agora. Mas é o maior segredo, né, do corpo empresarial é esse, é investir para poder Você voltado na cabeça dos empresários, né? Sim. A gente percebe aqui que os empresários, nos nossos serviços, pode deixar um pouquinho mais para frente, não é prioridade. É que tudo começa pela nossa intenção. Se você começa um negócio, eu já pensei, vou começar aqui, acho que vai dar certo mesmo. Então nem vou registrar minha marca, então nem vou registrar o funcionário, nem vou colocar um computador, né? Então esse tem que dar certo. Quais são os erros mais comuns que você observa na implementação dos programas de saúde e segurança do trabalho? Colocar o documento na gaveta. Muitas empresas procuram a gente só para fazer o documento, só para cumprir uma lei. E colocam o documento na gaveta, sendo que esses documentos são programas, como eu falei do PGR, então programa de gerenciamento de risco. Tem que ser um programa vivo, ativo, revisitado, onde todos os itens do cronograma são personalizados para aquela empresa e tem que entrar em ação. Então, o PGR é um diagnóstico da empresa. O que a minha empresa precisa fazer a partir de agora? Sou um segmento alimentício, um restaurante. Então, preciso monitorar a saúde do trabalhador conforme o risco biológico que ele está exposto. De quanto tempo eu tenho que fazer um ASO? Quais são os treinamentos adequados para aquela função? E isso serve para todos os segmentos, né? Cada um com a sua particularidade. Como o RH e o jurídico podem atuar de forma integrada com a área de segurança do trabalho para garantir compliance e evitar riscos trabalhistas? Essa aí eu vou combinar com o meu chefe para responder ontem. Chefe, você me pergunta de novo aí para o chefe responder. Responde aí, por favor. O Igor é o engenheiro de segurança responsável, sócio fundador da empresa, então vai responder isso aí para a gente. Não fica tímido. Nem sei o que é coisa. Como o RH e o jurídico podem atuar de forma integrada com a área de segurança do trabalho para garantir compliance e evitar riscos trabalhistas? Pessoal, boa noite. Boa noite. Meu nome é Igor, sou engenheiro de segurança do trabalho. Eu vou até ampliar um pouquinho a pergunta. Você falou RH e jurídico, né? RH, jurídico e contabilidade. Porque assim, se a empresa não tem um bom programa implementado, ela pode pagar uma alíquota maior de imposto, o FAP, né? Toda essa questão aí, ou ela pode ter uma redução também nisso. Ela pode fazer um trabalho e falar assim, eu vou fazer um programa bem feito, vou fazer os levantamentos, vou fazer os mapeamentos aqui que eu tenho e vou pegar dentro do meu KINAI, na categoria da minha empresa, que eu pago já um percentual sobre o imposto, que sobre a minha categoria que pode ser grau de risco 1, 2, 3 e 4, quanto maior o grau de risco, mais imposto eu pago. Então se eu provar que dentro da minha categoria eu não sou um grande gerador de acidente, eu não tenho acidente, eu tenho os programas implementados, eu consigo fazer um trabalho e reduzir até o que eu pago de imposto. Então, quando a gente fala assim, até mesmo na parte comercial, na parte de segurança do trabalho, vamos ser bem sinceros, a gente chega lá e fala, vamos fazer isso aqui de segurança para preservar a saúde do funcionário, para não ter acidente, para ele voltar todo dia para casa. O empresário fala, legal, mas isso não vai fazer dinheiro no bolso. Infelizmente essa é a realidade. Mas quando você fala, legal, tem que fazer tudo isso, é importantíssimo. Em primeiro lugar, segurança e saúde do trabalhador. Mas se você conseguir reduzir 1% na sua folha de pagamento, quanto que isso vai significar? E vai gerar um bem aí para todos os seus empregados, você vai ter redução de rotatividade, tudo isso aí na empresa. Então, você trabalhar, então diretamente você consegue ter essa redução. Aí, indiretamente, você vai ter acidente de trabalho, vai ter processo trabalhista. Se você não tem uma simples ficha de EPI, você vai tomar um processo trabalhista e pagar lá 40% do seu salário mínimo durante todos os meses ali para o funcionário, mais as multas, então isso vai ficar caro essa conta. Então, assim, então, um empregado que não faz a coisa certa, fala que começa aqui desde a implementação da empresa, a tendência é que no futuro ele vai ter um custo bem maior, né? Então, envolver o jurídico, o RH, contabilidade, toda a marca, então a empresa só tem a ganhar com isso aí, né? Você respondeu. Tá certo, obrigada. Obrigada, Cara, queria fazer uma pergunta para você. Nós trabalhamos com pequenos empresários, né? Não são pessoas que muitas vezes não têm funcionário, ele ou faz tudo, muitas têm um funcionário e eles ignoram a INR1. Igual quando ele fala de dar contabilidade também no governo, porque eles também falam assim, eu tenho minha contabilidade. Então, o que você orientaria para esses empresários? O empresário que não tem empregados registrados,
Ele não tem, a menos que um tomador de serviço dele exija uma documentação, o BGE, uma atestado ocupacional, né, dependendo do estudo de atividade, realmente não tem obrigatoriedade de fazer. Mas todas as empresas, a partir de um funcionário registrado, têm obrigatoriedade de fazer, no mínimo, BGE, PCMSO, LTK, os exames médicos e a transmissão desses eventos para a instituição. Não adianta fazer por HD. Tem que transmitir para o governo. Tá? Então, assim, a nossa parceria com as contabilidades é exatamente dar essa orientação mínima para o empresário e passa a bola para a gente vai orientar onde está escrito, por que tem que fazer, quais são as obrigatoriedades, porque existem 8 normas. A gente não vai chegar e empurrar a parte do empresário, senão ele não vai sobreviver. A gente tenta trabalhar a implantação de uma cultura de segurança personalizada de acordo com o risco daquela atividade. A Suzana tem uma empresa no escritório de contabilidade, trabalhos administrativos, que não tem grandes níveis, não precisa inventar um monte de treinamentos para a ocupação dela. Entendeu? Então, assim, agora eu vou falar do serralheiro, um funcionário. Aquele funcionário vai fazer no mínimo 9 exames toda vez que ele, no exame admissional, no funcionário periódico. O risco daquela atividade, aí tem treinamento, tem exame e muitas outras coisas envolvidas. Então, a gente vai fazer